Então, a gente fez o convite aí para fazer a gravação da reunião, né? E convido a Mari também para compartilhar a fala, né? A fala não, compartilhar a apresentação para que a gente possa conduzir o nosso diálogo. Lembrando, à vontade e abrir o microfone, fazer essas perguntas, solicitar os esclarecimentos, né, no momento que vocês entenderem mais oportuno. Se quiserem aguardar ao término da reunião, se não, ao longo aqui da nossa conversa, né, vocês podem ficar à vontade e a gente vai esclarecendo. É um espaço nosso, né, para embarcar vocês nessa jornada do desenvolvimento dos projetos e depois, então, na condução, né, desses projetos. Tá certo? Então, reforço aí o desejo de boas-vindas e passo a palavra para a Mari, que vai nos conduzir toda essa conversa. Tá bem, obrigada, Renata. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao desenvolvimento aqui, o start do desenvolvimento dos projetos de primeira edição do POSPUC Online para o portfólio de 2022. Na tarde de hoje, nós vamos percorrer esses 6 passos aqui. Vamos dar uma visão geral de como chegamos a essa constituição de portfólio que temos hoje para 2022, apresentar alguns elementos principais do modelo do POSPUC Online. Sei que a maior parte dos coordenadores que nós temos aqui hoje estão coordenando cursos do POSPUC Online pela primeira vez, então é importante conhecer, né, inicialmente já esses elementos do modelo. Vamos falar sobre o fluxo para desenvolvimento de um projeto pedagógico de curso, e aí mais especificamente sobre o projeto pedagógico, sobre orçamento, comunicação e aí os próximos passos, então. Desde já, então, passo a palavra para a Renata, que vai falar um pouco como é que foi essa trajetória que fizemos até chegar a esse portfólio. Muito bem. Então, como é que nós chegamos aqui nesse grande Renata, grupo? tá. Abriu? Tá. Como é que chegamos, né, no dia de hoje e por que chegamos nas pessoas de vocês e como chegamos nas pessoas de vocês, né? Então, todo esse processo, ele inicia lá por novembro, dezembro, onde a gente faz uma escuta às escolas, pedindo que os decanos e decanos associados e coordenadores de educação continuada nos indiquem quais são as temáticas que eles gostariam que a gente pesquisasse do ponto de vista de atratividade de mercado, né? Cada escola tem o seu processo, alguns fazem escuta aos seus professores, outros aos seus coordenadores, enfim, cada escola tem o seu processo de escuta. Então, nós recebemos todas as temáticas lá em dezembro, então nós tivemos 39 indicações de temáticas de cursos PUC-PUC, como nós chamamos, que é sem o parceiro, né? 40 para o pós-PUC Online, e a UOL EdTech, que é a nossa parceira, fez uma indicação de 120 temáticas, incluindo os cursos que nós já ofertamos, porque todo ano, vocês vão ver, tem as reedições do pós-PUC Online também, mas todos os anos a gente repesquisa as temáticas para entender se elas seguem pertinentes ou não, atrativas ou não. E então, com isso, nós tivemos 160 temáticas para serem pesquisadas, tá? Como é que foi feita a análise, então, dessas 160 temáticas? Algumas, as do PUC-PUC, foram feitas, então, por algumas ferramentas de pesquisa de atratividade de temática, de nomenclatura e tudo mais, e especificamente as temáticas do pós-PUC Online se faz uma pesquisa nas redes sociais, né? Que a gente teve aí um alcance bem significativo e também a geração de um volume significativo de leads, que são as pessoas que deixam o seu contato para posteriormente, então, nós mantermos um relacionamento com elas e, quem sabe, então, virem a adquirir os nossos produtos educacionais. Já as reedições, nós fizemos análise de 83 cursos, desde 2017 a 2020, observando, né, níveis de evasão, taxa de conversão, manifestação de interesse, o potencial de mercado ainda dessas temáticas e tudo mais. E aí, então, com isso, né, com todas essas análises, a gente chegou num cenário, tá? Onde nós tínhamos 23 novos cursos para o pós-PUC Online, que é o público de hoje aqui, 9 relançamentos,
né? Daquelas oportunidades indicadas pelas escolas, nós chegamos em 10 cursos, 10 temáticas que nós indicamos para os decanos, e 39 para as reedições, tá? Além, né, totalizando então tudo isso, são 81 projetos potenciais, além das práticas médicas e dos programas de residência, tá? Com tudo isso, a gente faz reuniões individuais. Em março, nós fizemos reuniões individuais com cada uma das escolas e apresentamos o cenário de cada uma das escolas para o decanato e para os coordenadores de educação continuada. E com isso, a gente solicitou que eles nos indicassem os coordenadores. Então, foi assim, foi nesse processo que nós chegamos nos nomes de vocês, né? Então, por isso estamos aqui todos reunidos. E aí, então, desde o ano, do ano passado, desde o início do mês, a gente vem realizando reuniões com esses diferentes públicos, né? Que são os 4 grandes públicos que nós temos, que são dos cursos PUC-PUC, pós-PUC online, tanto de reedição quanto primeira edição. E aí, hoje, então, nós estamos aqui com o público de primeira edição do pós-PUC online. E aí, esse percurso, essa jornada até nós chegarmos aqui, ela é muito dinâmica, né? Porque lá em final de março a gente entregou para os decanos, fez todo esse comunicado, acredito que foi, né, não me lembro se foi meado de abril, já não sei bem o mês, mas isso a gente pode verificar com vocês. Nesse meio do caminho, além das indicações, surgiram outras temáticas, né? Então, por exemplo, dos 10 cursos de primeira edição que nós tínhamos do PUC-PUC, hoje nós já estamos em 11, porque nesse período surgiu mais matemática, a gente fez uma análise de mercado rapidamente e ela saiu como atrativa. Então, se inclui. Então, toda essa dinâmica aí, todo o trabalho, ele é bem dinâmico. E das reedições, dos 39 que nós indicamos, só vieram confirmados das escolas 31. Né? Então, alguns novos entram, outros saem e assim a gente vai ajustando. Mas do pós-PUC online, então, se manteve, os 23 estamos aqui, né? E mais as 9 reedições que nós já realizamos a reunião com os coordenadores. E aí, então, agora a gente vai passar rapidamente aqui nos portfólios de cada uma das escolas, tá? Esse material todo vai ficar à disposição de vocês. Eu vou me deter um pouquinho no primeiro, assim, para explicar um pouco como é que funciona, e nos demais a gente vai passar um pouquinho mais rápido, tá? Então, a Escola de Ciências da Saúde e da Vida aqui vão ter suas 6, né, potencialmente 6 cursos no modelo do pós-PUC online. Então, aqui estão os coordenadores, alguns cursos com 2 coordenadores, alguns com 1 coordenador, tá? Isso tudo é recomendação da escola, tá? Os decanos que fizeram a indicação. Mari, pode passar adiante. O que significa? Cada curso tem uma lâmina destas, tá? E onde vocês estão vendo aqui, está descrito, né? Unificar temática em um único curso, né? E aí tem o nome, tem o título. Especialização em enfermagem, urgência, emergência e UTI, tá? Essa é uma sugestão, né, das equipes de mercado, tanto da UOL quanto do Educol, né? Como entendendo que esse curso vai abranger todas aquelas outras temáticas, enfermagem e cuidados, né? A enfermagem em oncologia, enfermagem em terapia intensiva, enfermagem em urgência, emergência e intensivismo. Bom, agora cabe, né, aos coordenadores de cada curso entender essa lâmina, é um resumo, né, muito simplificado da temática, mas a ideia, o que a gente precisa que vocês se atentem é o público-alvo, principalmente, né? Como é que a gente vai descrever esse curso? Como é que a gente vai desenvolver esse curso? Olhando para o público-alvo e pensando que, mercadologicamente, foi aquele título que ranqueou. A gente acha que agora precisa fazer especializado em nefrologia. Gente, nefrologia não apareceu aqui. Mercadologicamente, não foi o que ranqueou. Não foi o que trouxe como principal temática, tá? Renata, especialização em enfermagem em urgência, emergência e UTI, isso não faz sentido para o público. O que faz sentido é outro nome.
Tranquilo, vamos fazer o ajuste. Uma coisa é fazer o ajuste no sentido de que seja um nome que traduza melhor o que o público espera de fato receber. Mas a gente não pode derivar totalmente agora, porque a especialidade que eu acho importante é outra, tá? Então, a abertura para rever o título, é desejável que se reveja o título se fizer sentido, tá? Então, esse é o convite que eu peço para vocês, quando vocês receberem esse material, e agora começar todo o processo de desenvolvimento das temáticas, que entendam o que significa essa lâmina. Essa lâmina é um grande orientador. Ela não é uma verdade em si, mas ela tem, sim, elementos bem importantes para guiar o desenvolvimento dos projetos, tá? Então, podemos ir adiante. E aí a gente só vai passando, assim, mais para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Tem algumas temáticas, ó, essas todas são unificações de grandes temáticas, né, de algumas temáticas potenciais em uma grande, mas tem aquelas que ranquearam simplesmente só elas, e aí elas são suficientemente fortes. Por exemplo, especialização em psicanálise, né? Ela sozinha ranqueou super bem, sem ter apoio. Especialização em psicologia clínica. Foi assim que as pessoas consultadas clicaram e disseram que gostariam de fazer uma especialização com esse título. Tá? E aqui os cursos do direito, então, um conjunto de 4 cursos, né? Direito empresarial, direito processual civil, direito tributário, mediação, arbitragem e conciliação. Renata, referente a essas questões ali, né, do nome da pós, né, e o quanto apareceu, o interesse, enfim, se a gente entende que sei lá, né, enfim, um nome específico representa melhor do que esse sugerido, as temáticas apontadas e o objetivo do curso, tem algum problema? Como que funciona? Perfeito. Desculpa que eu não comentei a figura, né? O nome da referência, excelente. Aqui é bem ilustrativo. Eu diria que o que é menos referência aqui nessa lâmina, tanto que eu nem me detive a explicar tanto, é essa foto, a personalidade de referência. Tá? Eu acredito que esse é o ponto onde mais vocês têm como é que eu vou expressar? Onde vocês têm a maior responsabilidade até em rever e ressignificar, né? Eu acho que é esse o convite, né? Que vocês realmente se apropriem do que será, por que será que aquele aluno clicou nesse título? A personalidade não estava lá quando a gente fez a pesquisa. A gente fez a pesquisa com a descrição, né? Com a descrição que está ali e com o título. Essa foi a pesquisa. Com a descrição. Opa! A descrição que está ali o áudio e com o título. Abriu. E aí, então, a personalidade não. Isso é bem tranquilo de ser revisto. Tá, Carol? Bem importante a tua pergunta. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Aqui, então, humanidades, além de todos, humanidades já tem um portfólio bem significativo, então vai trazer mais 3 novos cursos bem interessantes, então escrita criativa, estudo da consciência e espiritualidade, educação online e tecnologias. E está em estudo, né, o outro curso que é de gestão educacional. Só volta um pouquinho ali, Maria, eu sei que eu falei que era para ir ligeirinho. Esse de estudos da consciência e espiritualidade é uma temática que vem ranqueando há muito tempo, é um antigo desejo de desenvolver essa temática. Acredito que esse ano a gente vai conseguir. Já na área de negócios, que também tem um portfólio bem significativo, vai ter mais 2 lançamentos, além de, se eu não me engano, 4 relançamentos.
Então, vai vir com MBA em agronegócios, né? E o gestão de projetos e metodologias ágeis. E tem a gestão da educação também, né? Gestão em negócios educacionais. Está na parte dos interdisciplinares. Ah, sim, obrigada. Escola de Medicina, estreando no portfólio do POSPUC Online. Então, hoje, esse ano, após 5 anos do modelo, a gente chega com todas as escolas vivendo, né, o modelo do POSPUC Online. Então, a medicina vem aí com proposta de 2 cursos, que é Medicina e Saúde Integrativa e Saúde Pública e Epidemiologia, algo nesse sentido. A Poli, com o BIM, né, desenvolvimento de softwares e aplicativos, e robótica. Talvez aqui a Poli tenha esses 2 cursos ainda que trabalhar um pouquinho melhor os títulos, mas a temática são essas. E aí também tem os cursos que são entre escolas, que são os interdisciplinares, né? Então, tem o neuromarketing, né? Que ainda está se revendo o nome, então tem da Escola de Comunicação, Artes e Design e Negócios, né? A escola entre Escola de Negócios e Humanidades, então, o Gestão Educacional, né? Que talvez seja MBA em Negócios Educacionais. E Escola Politécnica e Escola de Negócios, que é a Gestão da Qualidade e Engenharia de Processos, né? Então, todos os coordenadores sejam muito bem-vindos. Enquanto a gente vai passando aqui as temáticas, quem é coordenador de primeira viagem? Se puder botar a mãozinha, só para a gente mapear aí. Que está vendo pela primeira vez? Acho que é a maior parte, Renata. Então, tá bem. Então, só para a gente ajustar bem a dose do quanto a gente precisa aprofundar o nosso discurso. Mas, perfeito. Tranquilo. Então, vamos lá, Mari? Vamos lá. Então, vamos conhecer um pouco, certamente alguns de vocês já trabalharam como professores no POSPUC Online, né? Então, já tem alguma experiência com o modelo. Mas, claro, como coordenadores, a experiência é diferente, né? Então, nós temos mais de 4 anos já de oferta do modelo POSPUC Online. Até o dia 23, nós tínhamos mais de 67 mil alunos que já tinham se matriculado conosco, entre os que já concluíram, entre os que estão ativos. Hoje são 43 cursos em andamento. Ao todo, já são 25 mil alunos que estão aptos a concluir, ou que já foram certificados, ou que estão em vias de serem certificados. No dia de hoje, são 45 mil alunos ativos. No dia de hoje, não, né? 2 dias atrás. 45 mil alunos ativos. E só na campanha de 2021, que iniciou em novembro, as campanhas sempre iniciam no mês de novembro de cada ano, nós já captamos mais de 15 mil estudantes. E a distribuição desses estudantes em território nacional, nós temos alunos em todos os estados e no Distrito Federal, mas eles se concentram de maneira diferente entre as regiões. Hoje, a nossa maior concentração de estudantes está na região sudeste, depois seguido pela região sul, e aí depois regiões nordeste, centro-oeste e norte, com uma participação um pouco menor. Quando a gente olha para essa participação também desses estudantes e essas concentrações de estudantes, a gente observa que os grandes centros urbanos também são as fatias individuais com maior representatividade. Então, a maior parte dos nossos alunos se concentra, por exemplo, em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro. E isso para a gente também é motivo de alegria, porque ao mesmo tempo que a gente leva a educação de qualidade para Santo Antônio da Capororoca, onde talvez as pessoas não tenham acesso à educação presencial de qualidade, a gente sabe que esse aluno da capital de São Paulo, da capital de Rio de Janeiro, teria certamente excelentes opções presenciais para escolher, ou outras opções EAD ainda, né, de qualidade, mas eles optam pelo nosso modelo. Então, isso é um motivo de bastante alegria e isso para a gente traz um dado bem interessante do perfil desses nossos estudantes, né? Falando também de perfil, esses cerca de 45 mil alunos ativos que nós temos hoje, a idade média deles ao ingressar no curso é de 36 anos. Essas idades médias, elas também variam por escola. Essa é uma idade média geral.
A gente tem algumas escolas que têm estudantes que têm perfil etário um pouco maior, escolas com perfil etário um pouco mais baixo. Direito, por exemplo, os alunos costumam ser um pouco mais jovens. Saúde e humanidades um pouco mais velhos, mas a média geral é essa aqui. Também temos uma concentração maior de estudantes do sexo feminino, e isso é verdade em todas as escolas, com concentrações talvez um pouco menores em algumas, mas inclusive na escola politécnica nós temos mais estudantes mulheres do que homens, embora, é claro, na politécnica a concentração seja um pouco menor. E esse aqui é o perfil de formação do nosso estudante ao ingressar. Então, cerca de 60% desses alunos, quando ingressam no nosso curso de Lato Sensu, eles só têm graduação, mas a gente tem uma fatia já de quase 40%, né, de estudantes que já são ou especialistas, ou mestres, ou doutores. Então, são pessoas que, de fato, têm buscado educação continuada ao longo da vida, mesmo depois de outras formações. Isso também varia um pouco por escola. Algumas escolas têm uma concentração maior de estudantes com formação stricto sensu, como é o caso da Escola de Humanidades. Outras têm uma concentração menor, como é o caso da Escola de Negócios, e isso está relacionado ao perfil dos cursos, perfil dos estudantes e o próprio perfil do mercado para aquela área. E aí, então, um pouco sobre o modelo do Pós-PUC Online, né? Todas as disciplinas do Pós-PUC Online são compostas por 2 profissionais. Um professor que nós chamamos de professor local, que em geral é um professor da PUC, mas que também pode ser um professor externo. Esse indivíduo, o professor local, é o responsável acadêmico pela disciplina na íntegra, do princípio ao fim. Mas além desse professor local, a gente conta também com um convidado, que é alguém, em geral, reconhecido no mercado, na academia, com grande repercussão de mídia. Esse convidado faz uma participação na disciplina, mas quem é o responsável pela disciplina de fato é o professor local. Ele acompanha todos os encontros da disciplina, o professor local. Ele ministra todos os encontros que não forem ministrados pelo convidado. Ele elabora as questões avaliativas. Ele acompanha os estudantes na plataforma, em todas as exibições daquela disciplina. Então, de fato, o professor local é uma pessoa com uma relevância bastante importante para o modelo, e é importante também, ao fazer a escolha desse professor para essas disciplinas, que vocês pensem também nesse perfil de entregas para tomar a decisão de quem é essa pessoa que vai assumir. As disciplinas, em geral, têm 3 turnos de aula. Esses 3 turnos, em geral, são 2 turnos gravados com o convidado, 1 turno gravado exclusivamente com o professor local. Pode acontecer de ser diferente? Pode, né? Não é o mais frequente, mas pode acontecer do convidado gravar 1 turno ou menos do que 1 turno, e aí, nesses casos, o professor local é o responsável integral sempre pela disciplina. E sempre há um convidado. Todas as disciplinas têm, então, materiais complementares. Então, tem um mapa da aula, que é construído pelos designers com base naquilo que os professores dizem em aula. Tem indicações que os próprios professores fazem de artigos científicos, artigos em geral, exercícios, a avaliação da disciplina, que é um outro aspecto importante. Todas as disciplinas têm um questionário composto por questões objetivas. E, por fim, o estudante de todos os cursos desenvolve o trabalho de conclusão de curso, com orientação individual, tanto os estudantes da modalidade presencial quanto os estudantes da modalidade online. Algumas particularidades que são bem relevantes para o coordenador conhecer em relação ao modelo. Nós temos uma última disciplina no curso, que é a disciplina que prepara os estudantes para o trabalho de conclusão. Logo mais vocês vão ver qual é a incidência dessa disciplina. Mas essa disciplina, além de preparar os estudantes para o trabalho de conclusão, ela também tem uma avaliação diferenciada. Então, a prova dessa disciplina, a avaliação dessa disciplina, é uma prova que reúne conteúdos de todas as outras disciplinas. E quem elabora essa prova é o coordenador do curso. Por isso é importante, no processo que nós fazemos de alinhamento com os professores, a gente sempre pede que os coordenadores tenham acesso a todas as avaliações, não só para validar, mas também para usar como um ponto de partida para a construção dessa prova que é aplicada ao final.
E essa prova que é aplicada ao final, além de conter conteúdos de todo o curso, ela é aplicada com uma tecnologia de reconhecimento facial. Então, faz um cruzamento lá entre a fotografia do documento do estudante e a imagem dele ali perante a webcam, valida que é aquele estudante de fato e ele faz essa prova. Os estudantes da modalidade presencial não realizam a prova integradora, porque nós temos também outras formas de identificar que esses indivíduos são de fato eles, né? Mas os estudantes da modalidade online, sim, realizam a prova integradora. Os estudantes da modalidade presencial também têm acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. É no ambiente virtual de aprendizagem que eles realizam a avaliação da disciplina, da mesma forma que os alunos da modalidade online. O TCC dos estudantes da modalidade presencial é que não é feito pela plataforma, né? É uma orientação individual fora do Matrix. E é importante também que os coordenadores saibam que as disciplinas dos cursos de Lato Sensu, qualquer uma delas, podem ser individualmente convertidas em cursos de extensão. Toda vez que nós vamos lançar uma disciplina de um curso de Lato Sensu como um curso de extensão individual, nós entramos em contato com o professor da disciplina, coordenador do curso, comunicamos o conteúdo que estamos disponibilizando, damos a oportunidade de fazer algum ajuste ali no que é veiculado, caso seja de interesse, e depois divulgamos. Tá? Essas disciplinas, elas então individualmente viram cursos de extensão que também atuam como catalisadores para a matrícula no curso, porque aqueles estudantes que realizam esses cursos de extensão, eles são convidados ao final a integrarem, então, a se matricularem no curso como um todo. Então, essa é uma visão bem geral do modelo, né, com alguns detalhes que são relevantes para os coordenadores. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa, não me esqueci o teu nome. Estela. Mas, Estela, né? Estela. Mari, a gente tem que pensar sempre no curso, numa disciplina para virar extensão ou não obrigatoriamente? Não, vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês vão pensar no programa do curso de Lato Sensu com as disciplinas, eu já vou mostrar para vocês ali que quantidade, características. Essa análise de quais vão virar cursos de extensão, aí somos nós administrativamente que fazemos. Então, vocês não precisam pensar sobre isso. Vocês só precisam saber que isso pode acontecer e que vai acontecer em vários casos de várias disciplinas, né? Mas quando vocês fazem as disciplinas, vocês não precisam fazê-las pensando em fazer cursos de extensão. É uma consequência natural. Perfeito, obrigado. Nada. Eu sigo, mas, por favor, fiquem à vontade para fazerem questionamentos e esclarecer suas dúvidas quando quiserem. Outro dado importante sobre o pós-PUC Online, e aqui essa informação é, sobretudo, relevante para coordenador de curso. Um professor de curso não precisa necessariamente conhecer todo esse carrossel, ele só precisa saber que a disciplina dele vai ser reofertada mais ou menos a cada 9 meses. Mas coordenador de curso é bom que compreenda um pouco dessa engenharia. Então, isso aqui é um modelo visual só para vocês compreenderem o carrossel de distribuição das disciplinas e do modelo. Esse aqui é a representação de um curso de Lato Sensu, do pós-PUC Online, que vai começar lá em maio de 2022. Tá? Aqui a gente só está olhando para as turmas online. Todos os projetos que vocês vão desenvolver agora, eles vão ser aprovados para serem oferecidas até 24 edições online. Então, todos os meses inicia uma nova edição. Vamos por partes aqui. Lá no mês de maio de 2022, começou a primeira edição. Aí depois... Opa, o que a minha régua travou aqui? No mês de junho de 2022, começou a segunda edição. E a cada mês inicia uma edição nova. No mês de julho, a terceira edição. No mês de agosto, a quarta. E assim sucessivamente, até que lá no mês de abril de 2024, inicie a 24ª edição. Então, todos os meses inicia uma edição nova. E aí, então, nós temos aí, ao final de 24 meses, 24 edições. E como é que as disciplinas são distribuídas dentro desse carrossel?
No mês de maio de 2022, nós vamos oferecer as disciplinas A e B, e só quem vai receber a disciplina A e a disciplina B são os alunos da primeira edição. Aí, no mês de junho, a gente oferece para os alunos da primeira edição as disciplinas C e D. E nesse mesmo mês, ingressa a segunda edição e já embarca nas mesmas disciplinas que estão sendo oferecidas. Então, cada vez que uma turma nova vai entrando, ela embarca nas disciplinas que estão sendo oferecidas naquele mês para todas as turmas que estão vigentes. O que vai acontecer é que, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui a disciplina L. A disciplina L foi oferecida pela primeira vez no mês de outubro de 2022. Quando é que ela vai aparecer de novo? Julho de 2023. E depois, periodicamente, ela vai aparecendo novamente, conforme a gente conclui um ciclo de disciplinas. O que é um ciclo de disciplinas? É a oferta de todo o conjunto de disciplinas do curso. Então, o que é o ciclo 1 aqui? É esse período em que eu ofereci da disciplina A até a disciplina R. Porque aqui, quando eu começo o ciclo 2, eu já estou oferecendo a disciplina A de novo. Até a R. Esse é o segundo ciclo. Aqui eu já estou oferecendo a disciplina A de novo, até a R, terceiro ciclo. E ainda a gente tem um rescaldo de algumas disciplinas que ainda têm um quarto ciclo, não são todas, mas algumas têm um quarto ciclo, porque quando elas foram oferecidas aqui pela primeira vez, a gente ainda não tinha um conjunto muito grande de turmas para impactar. Todas as disciplinas vão impactar em algum momento as 24 edições. Algumas mais concentradas, outras mais esparçadas, mas a lógica é essa. Então, essa é a lógica. As disciplinas acontecem por ciclos, mas todas as disciplinas vão atingir todas as edições. Bem, algumas particularidades agora. A disciplina que prepara os estudantes para o trabalho de conclusão de curso, ela sempre é oferecida ao final do curso, porque ela precisa ser oferecida logo antes do aluno iniciar o seu TCC. Só que para fazer isso, essa disciplina não pode entrar num carrossel. Eu sempre tenho que oferecer ela no final. Por isso que a gente representa aqui essa disciplina como essa bordinha azul. Ela não é uma letrinha, mas ela é uma bordinha azul. Então, o que acontece com essa disciplina é que depois que ela é oferecida pela primeira vez, ela passa a ser oferecida todos os meses. Então, todos os meses eu vou ter uma turma chegando ao final. Todos os meses essa disciplina vai estar sendo oferecida. Por isso que nessa disciplina a gente sempre solicita que o professor local seja coordenador do curso, porque é alguém que pensou o TCC, que conhece a lógica daquele trabalho de conclusão, a metodologia daquele trabalho de conclusão e que estará todos os meses envolvido nesse processo. Depois que o aluno finaliza todas essas disciplinas e mais a disciplina que prepara para o TCC, inicia o processo dele de orientação de trabalho de conclusão. O aluno tem 3 meses prorrogáveis por mais 3 para fazer o TCC. Na prática, são 6 meses. Mas deadlines costumam ser elementos engajadores. Então, a gente trabalha com a lógica de que ele tem 3 meses para concluir. Quando chega ao final desses 3 meses, se ele não concluiu, ele tem uma prorrogação automática e sem custo adicional de mais 3 meses. Então, com isso, 9 meses de disciplina e mais 3 meses de TCC, 1 ano, com mais 3 meses, ele teria ali 15 meses no limite para concluir o seu curso, tá? Em geral, os nossos alunos levam 58 dias para concluir o TCC a partir do momento em que eles publicam a primeira versão. Mas essa é uma média geral, não é uma regra. Então, essa é a estrutura, né? A forma como as disciplinas vão se distribuir. Para vocês, coordenadores, o que é importante extrair dessa informação? O nosso relacionamento começa hoje e ele vai até 2025. Né? A gente tem um relacionamento aí de longa data, porque, vejam, quando a última turma inicia, essa última turma aqui ainda precisa de 15 meses para terminar e concluir o curso.
Então, um curso que começa lá a ser oferecido na modalidade online em maio de 2022, ele vai terminar em junho de 2025. Claro, se as 24 edições forem oferecidas, ele vai ser aprovado em Câmara por 24. Talvez antes das 24 a gente faça uma reedição desse curso, comece a gravar de novo, né? Talvez por alguma razão a gente, vamos até essa edição e daqui não vamos oferecer mais, né? Isso é variável. Mas, em geral, teremos esse relacionamento. E também, quando vocês forem fazer o pré-convite aos professores locais do curso, é importante que esse professor saiba que ele vai ter uma série de atribuições, entre elas, assumir essas disciplinas quando elas forem reofertadas. Então, cada vez que essa disciplina aparecer de novo, esse professor vai ser comunicado que essa disciplina está sendo reofertada, ele vai receber para revisar os materiais dessa disciplina, ele vai receber para interagir com os comentários dos estudantes, cada vez que a disciplina aparecer de novo, né? É um curso que tem baixa interação, em média são 10 comentários por disciplina em cada ocorrência, mas são 10 comentários que precisam ser respondidos. Em alguns cursos, a média de comentários é maior, em outras um pouco menor, mas no geral é isso. Então, é importante que o professor que é escolhido para essa disciplina seja um professor pensado à luz disso, né? Que precisa estar envolvido com esse curso também, assim como vocês, até 2025, mas não, nesse caso do professor de uma disciplina comum, de uma disciplina padrão, ele não vai estar envolvido todos os meses até 2025. Ele vai estar envolvido por 2 meses a cada ocorrência da disciplina. Alguma dúvida aqui, pessoal? Imagino que várias, né? Mas por hora. Tá bem, eu vou seguindo, mas fiquem à vontade. Bom, algumas outras especificidades também. As disciplinas do Pós-PUC Online são categorizadas por tipo. E esses aqui são todos os tipos de disciplina que a gente tem. Tem uma pequena atualização depois para fazer aqui, eu já explico. Mas a gente tem disciplinas do tipo padrão, disciplinas do tipo sequencial, disciplinas do tipo transversal e disciplinas do tipo universal. Uma disciplina padrão é uma disciplina comum, daquelas que a gente estava vendo ali no desenho anterior, que acontecem sazonalmente, que entram dentro dos ciclos e que foram criadas por vocês para o programa do curso de vocês. A disciplina sequencial é aquela que acontece todos os meses. Então, aqui nesse caso, a gente tem a disciplina que prepara para o TCC, aquela bordinha azul, que ela acontece todos os meses, quando a primeira turma chega no final. Aquela é uma disciplina sequencial. E aí a gente tem outros 2 tipos de disciplina particulares, que são as disciplinas transversais e universal. O que é a disciplina transversal? Na lógica de oferta para os alunos, ela funciona como uma disciplina padrão, ela entra nos ciclos. Só que qual é a diferença dela em relação a uma disciplina padrão? Ela é uma disciplina que é selecionada do programa de outro curso. Então, vocês vão ver o programa que foi desenvolvido por todos os outros 22 colegas coordenadores de vocês e vão ver, olha, essa disciplina aqui é ótima para o meu curso. Essa eu gostaria que compusesse o meu curso. Essa outra aqui é ótima para o meu curso também, acho que vai ficar muito boa no meu curso. Então, todos têm 2 disciplinas transversais que vocês vão buscar no programa dos outros coordenadores deste portfólio para compor o portfólio de vocês. A lógica de oferta dela é a mesma das padrão, né? Ela entra sazonalmente lá conforme os ciclos. Mas a natureza de criação dela é diferente, porque ela vai nascer como uma padrão de outro curso e vocês vão puxar ela junto para o programa de vocês. E aí a gente tem a disciplina universal, que é uma disciplina que é desenvolvida para todos os cursos. É uma disciplina com um tema abrangente, que leva em conta o perfil do aluno do Pós-PUC Online, que leva em conta a natureza do Lato Sensu. E aí essa disciplina é oferecida para todos os cursos. Essa é uma disciplina que ela também é sequencial, tá? Depois eu corrijo aqui. Mas ela também acontece quando o aluno chega lá no final do curso, ela acontece todos os meses. Vocês não precisam hoje sair daqui entendendo o que são todos esses tipos de disciplina. A gente conduz esse processo com vocês, mas é para vocês já irem construindo essa compreensão do que são as tipologias.
E aí algumas questões importantes para o coordenador é conhecer não só as suas atribuições, como as atribuições dos professores, é aquilo que eu dizia antes. Escolher professor para disciplinas do pós-PUC online é uma tarefa peculiar, porque a pessoa vai ter esse envolvimento que é recorrente, porque ela tem atividades acadêmicas muito particulares, de desenvolver questões avaliativas, de interagir com alunos no fórum. É importante levar isso em conta. Eu vou falar rapidamente sobre as atribuições de vocês coordenadores, para a gente focar também nas atribuições dos professores que vocês vão selecionar. E aqui a gente coloca um pouco do peso dessas atividades para ambas as modalidades, porque vocês estão aqui como coordenadores da modalidade presencial e também como coordenadores da modalidade online. Então, a gente fala um pouco do peso de cada uma dessas tarefas nas diferentes modalidades. Bom, o coordenador desenvolve o projeto pedagógico do curso, e é um único projeto para ambas as modalidades. Ele vai exigir bastante energia de vocês e vai valer para ambas as modalidades. Depois existe uma questão de gestão do cronograma junto ao corpo docente. O que determina o cronograma do curso é a disponibilidade do convidado. Tá? Conforme a disponibilidade do convidado, é preciso fazer esse alinhamento da disponibilidade do professor local, que é o responsável pela disciplina. Isso vai trazer, talvez, um investimento maior de energia para o coordenador. Isso tudo é assessorado por nós, tá? Mas isso vai trazer um investimento maior de energia para vocês enquanto estiver acontecendo a edição presencial. Uma vez que a gente gerou o conteúdo de todas as disciplinas, zero preocupação com cronograma, zero preocupação com gestão de professor para cronograma. Uma eventual preocupação é se por acaso a gente vai reoferecer uma disciplina na modalidade online e aquele professor que assumiu inicialmente não pode mais assumir. Tranquilo, a gente substitui o professor sem problema nenhum e segue a vida. Gestão do corpo docente, né, que é importante que vocês tenham contato com o corpo docente do curso aqui em ambas as modalidades. Condução de pelo menos uma reunião de alinhamento com professores é super recomendado e nós, do Núcleo Pedagógico aqui do Educom, ficamos à disposição para participar dessa reunião com vocês. Então, realizar isso preferencialmente antes do curso começar. Né? Depois que o curso já está todo gravado e está online, não há necessidade, mas apresentar o modelo antes do curso começar para esse corpo docente é super recomendado, podem contar conosco. Outra atividade importante para os coordenadores é a gestão das entregas que o professor local tem que fazer. O professor local tem que fazer as questões avaliativas, tem que indicar material de apoio, ele tem que revisar lá o mapa da aula dele e tem que responder as questões dos alunos no fórum. E o que acontece? Nós temos um cronograma a ser cumprido, são milhares de estudantes e a gente tem um cronograma para cumprir, as disciplinas têm um dia para ir ao ar. Se o professor não nos envia as questões avaliativas, nós temos que colocar a disciplina no ar. Então, o nosso apoio nesse sentido é que vocês estejam atentos junto conosco para garantir que essas entregas sejam feitas, que esses comentários na plataforma sejam respondidos, está sempre, né, alinhado com esses professores para garantir esse melhor trabalho. Gestão de demandas acadêmicas variadas, por que ela é menos intensa do que no online? Menos intensa do presencial do que no online? Porque demandas acadêmicas variadas, em geral, elas são oriundas de estudantes. A gente tem, vamos lá, quando muito, 30 alunos numa turma presencial. Numa turma online, nós podemos ter aí 3.000, né? Mais do que isso. Então, essas demandas acadêmicas variadas, elas se ampliam pela quantidade de alunos, mas não é um excesso, né? Mais uma vez, é um modelo de baixa interação e, eventualmente, nós precisaremos de fazer uma consultoria com vocês para gerenciar essas demandas. Acompanhamento do curso, então o curso presencial vai se encerrar em 15 meses, já o curso online são 36 meses, então esse nosso relacionamento aí que vai até 2025. A gente convida vocês também a fazer a revisão dessas disciplinas que são convertidas em cursos de extensão, apenas se vocês entenderem que tem algum elemento ali do que a gente está veiculando que precisa ser revisado. E a gestão do trabalho de conclusão de curso, quando os estudantes de vocês chegam nesse momento, a gente envia quinzenalmente um relatório com as informações de quem são os alunos que estão em TCC, quem são os orientadores, há quantos dias que eles estão em orientação, quantos foram aprovados, reprovados. Esse acompanhamento também a gente solicita o apoio. Isso, tarefas e entregas
específicas do coordenador do curso. O professor do curso, o que ele tem que fazer? E aí isso é super importante, porque são vocês que vão escolher esses professores. Então, o professor vai desenvolver o plano de ensino da disciplina, ele vale tanto para o presencial quanto para o online. Ele prepara os slides da aula dele, também, vale tanto para o presencial quanto para o online. Ele desenvolve os itens de avaliação da disciplina, ou seja, tanto aquela parte que foi ministrada pelo convidado, quanto a parte que foi ministrada especificamente por ele, todos os itens avaliativos são desenvolvidos pelo professor local. O convidado não vai fazer questão avaliativa. Ele indica material complementar da disciplina, ele revisa o livro da disciplina, cada vez que a disciplina é reofertada. Ele revisa as videoaulas, ele revisa o conteúdo em geral que está na plataforma, ele participa de todas as aulas presenciais, ele interage com os alunos no fórum, lembra aquele que eu falei, em média 10 comentários por exibição, podendo variar por escola, mas é importante que ele esteja lá respondendo esses comentários. E ele revisa quando necessário para fazer a oferta dessa disciplina como um curso de extensão. Perfil desse professor, alguém que tenha interesse, que tenha vontade, que tenha perfil, de fato, para assumir demandas acadêmicas, para desenvolver avaliação, para responder aluno em fórum. Às vezes, o nome de maior referência na área não é o perfil mais aderente, embora seja importante ter um nome de referência também. Mas é importante colocar na balança, né? O perfil de professor e as entregas que são esperadas desse professor para essa disciplina. Alguma dúvida, pessoal? Ou podemos seguir? Mari, se me permite aqui, eu acho assim, no momento de escolher o professor, eu diria assim que não é suficiente ele dominar o conteúdo, né? A gente precisa, para além do domínio do conteúdo, né, uma flexibilidade e uma disposição, né, para as questões acadêmicas. Né? Acho que isso é uma coisa é uma situação bem importante e também para acompanhar o professor inspiracional, tá? Isso é um ponto bem importante e aí aqui a gente precisa de fato alguém que conheça o conteúdo, porque ele tem que saber se for necessário complementar o que o professor inspiracional trouxe, porque tem uma ementa dessa disciplina que precisa ser dado conta. O inspiracional, ele tem uma maior liberdade, né? E aí, o acadêmico precisa acompanhar esse inspiracional e complementar das diversas formas possíveis e imagináveis. Desde com carga horária, se por um acaso o inspiracional deu uma carga horária menor, né? Ou até do ponto de vista de materiais complementares. Indicação de bibliografia, alguns materiais complementares, né? E fazer toda essa costura no período da sua aula. Porque, idealmente, são 3 encontros, 2 conduzidos pelo inspiracional e 1 pelo professor acadêmico, né? Mas o acadêmico, a gente já vai explicar a remuneração. Ele está comprometido pela totalidade da disciplina, ou seja, pelas 15 horas dessa disciplina. Né? E se por um acaso, no dia, pior dos cenários, o inspiracional não pôde, teve alguma situação adversa, e a gente tiver com o cronograma muito apertado, talvez esse professor acadêmico tenha que dar conta das 15 horas, né? Isso nunca aconteceu, mas pode ser que aconteça. Né? Então, é esse o papel do acadêmico, ele tem que estar preparado. Né? Então, isso é uma combinação aí que a gente precisa, de alguma certa forma, organizar com o professor. Tá? Eu acho que a professora Isabel... Oi, professora. Oi, Maristela. Mas eu acho que a Renata respondeu. Cada disciplina tem 15 horas. Todas elas são iguais. Sim. São 3 turnos de 5 horas. Não, 3 turnos de 3 horas. O restante a gente considera como trabalho docente efetivo as atividades que o aluno faz de interação com o livro, respostas
as questões avaliativas, respostas lá no fórum, interação com o professor. Ah, então o inspiracional vem e fala 3 horas. 3 horas de aula, as alunas vão assistir. Não. O convidado, na maior parte das vezes, fala 6 horas. Em algumas situações, ele pode falar 1 hora. Mas na maior parte das vezes, ele fala 6. Eu diria que são 3 encontros, né? De 3 a 4 horas, mas comumente são 3 horas, tá? E aí, normalmente, o professor inspiracional fica com responsabilidade com 2 encontros, né? De gravação, de videoaula. E as outras 3 horas com o professor acadêmico de videoaula. Mas o professor acadêmico, ele é responsável por toda a disciplina. Por exemplo, quando eu dei aula, tá? Eu conversei com o inspiracional, eu alinhei tudo, eu acompanhei, eu dei as boas-vindas, eu fiz a abertura da disciplina. Aí passei a palavra para o inspiracional, a inspiracional falou, aí depois eu fiz o fechamento, aí depois eu fiz a minha aula, que foi toda costurada com o que ele foi apresentando. E qual é a disciplina universal essa, Maristela, que tu falou? Que é de todos os cursos? Hoje, a gente tem uma disciplina que chama Projeto de Carreira e Vida, mas não tenho certeza se quando o curso de vocês chegar lá no final, nós vamos aplicar a mesma disciplina, né? Hoje, a disciplina universal é essa, talvez quando chegue no momento do curso de vocês ter essa aplicação, talvez a gente tenha a mesma disciplina atualizada ou uma outra disciplina, mas hoje ela chama Projeto de Carreira e Vida. E qual é o prof? São vários. É uma disciplina especial, né? E a gente aproveita como ela é uma para muitos e a gente faz algumas questões metodológicas um pouco diferenciadas. Tem até o irmão Manuel como professor, o irmão Marcelo, tem várias situações aí. Teve uma pergunta ali acho que foi o Felipe, né, sobre professores externos de outra universidade. Não há problema, assim como a gente pode trazer, como para o nosso PUC normal, a gente convida professores de outras instituições, né, ou não necessariamente de outra instituição, mas que são professores, que têm conhecimento, que têm habilidade, têm disposição, né, até profissionais de mercado e tal. Não tem a restrição. O único cuidado é que tem que fazer aculturamento, ele tem que entender que ele está ali como PUC, né? Ele pode ser convidado, né? Ser um professor externo, não ser do nosso quadro docente formal, mas naquele papel ele está sendo professor acadêmico PUC. Então, a gente tem que fazer o aculturamento dele, né? E que ele fale e que ele comparta dos nossos valores, né? Do nosso jeito de trabalhar, né? Então, mas não tem restrição nenhuma. Podemos contar. Porque, a gente está crescendo tanto que a gente vai ser, se a gente não contar com outros profissionais, também vai faltar gente, né? Então, tem o lado positivo do crescimento aí e as formas como a gente vai dar conta disso. Ô, Renata, Clécio, Oi, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos dizer que a gente não tenha na casa um professor da casa para assumir a disciplina como docente. Como é que fica com esse professor todas estas outras demandas, toda vez que a disciplina entrar no ciclo, que ele tiver que fazer avaliação, como fica isso? Eu não sei se existe essa experiência ou não. Existe, a gente vai fazer a comunicação com ele normal. Eu não vejo impedimento. Não tem diferença nenhuma. Tá, porque okay. Todo comunicado ele vai se cadastrar na plataforma, né? Ele não precisa ser PUC para se cadastrar na plataforma, né? Só que a gente libera o cadastro, não é qualquer pessoa, né? O coordenador, enfim, tem todo o cadastro desse professor. Tu vai ver, tem a ficha do professor externo, ele vai ser aprovado, né? Essa pessoa e tal. Tem todo um trâmite de aprovação desses externos, mas não tem impedimento e o fluxo segue normal. Tá. E outra pergunta em relação ao externo. Isso parte também de sugestão da coordenação ou é mais de vocês e do UOL que vão dizer, o inspiracional, isso. O inspiracional é uma construção conjunta, mas parte muito do coordenador, tá?
E aí é um diálogo, assim, né? Às vezes a gente vai validar se ele é realmente um inspiracional, né? Se ele inspira suficientemente, senão a gente sugere. E aí é um diálogo, é uma construção. Tá, Faz perfeito. parte hoje, daí Andressa até e Mari me corrijam aí, mas está muito mais partindo dos coordenadores do que como no primeiro modelo lá do FIB, que na verdade o coordenador era o Wilson, né? Então acabou se confundindo um pouco isso, mas era o coordenador do curso, né? Que fez a indicação de todos os inspiracionais. E aí, só mais uma pergunta, para não ser... Só quem faz a negociação é o UOL. Tá. Isso que a gente não pode... uma coisa é indicar, outra coisa é quem negocia. Tá. Né? Deixa eu só pegar o exemplo do Daniel Kahneman e do Cialdini. A gente também pode sugerir nomes desses tipos, e aí vocês vão negociar, vão verificar a possibilidade, e aí na sugestão pode ter mais de um professor até para chegar no melhor negócio. Recomendado. Isso. Tá. A gente já parte pedindo, depois a gente vai mostrar o template, mas a gente já pede para indicar 3 nomes, já na ordem de preferência. Tá, ótimo. E essa é a ideia. Pensem alto, Andressa está aqui comigo para me corrigir, né? Mas a ideia é essa, assim, a gente realmente trazer as personalidades, caso não dê, a gente vai para o segundo sonho, terceiro sonho, e assim a gente Perfeito, ótimo. Só mais uma perguntinha, se me permite aí, gurias, que eu vou começar a aula às 5h30. Eu não sei se vocês vão falar de remuneração dos profs. Vamos. Tá. Bom, acho que para passar bem rapidamente aqui, né, Renata? Temos diferentes áreas no Educom, que são responsáveis por diferentes atribuições no processo de desenvolvimento desse projeto pedagógico. A maior interlocução de vocês vai ser com a equipe do núcleo pedagógico e aí também com a equipe da UOL. Mas no Educom nós temos outras áreas também que contribuem para realizar todas as etapas que são necessárias nesse processo. Então, tem a área de relacionamento, que é coordenada pela FAB, que vai assessorar com vocês todas as questões relacionadas à divulgação e comunicação do curso. Tem o administrativo, coordenado pela Angelita, que vai coordenar com vocês o desenvolvimento do orçamento do curso, e ela já vai falar mais especificamente sobre isso. A inteligência de negócio, coordenada pelo César, que vai trabalhar com a análise de concorrência do curso. E temos também a área corporativa, daí como não temos uma área específica para a Lica, não sei se a Lica quer dar um oi rapidamente aqui para o pessoal. Não sei se a Lica está aqui. Estou aqui. Aqui. Boa tarde, então, pessoal. A área do corporativo, a gente tem uma assessoria específica para cursos especiais, né, como a gente colocou ali, que atendam de forma customizada demandas corporativas. Hoje, o POSPUC Online, ele é um canal de entrada em função da experiência que ele tem oferecido, né, para os seus alunos. E aí, muitos dos alunos que experienciam, então, o POSPUC Online, eles acabam nos demandando para outros cursos que venham a atender as suas demandas empresariais. Eu deixo ali o meu contato, educom.corporativo@pucrs.br, para caso vocês recebam alguma demanda específica, né, como um ponto de apoio aí nessas situações. Obrigada, Lica. Os outros coordenadores têm um momento oportuno aqui na apresentação, eles logo se apresentam a todos. Fluxo para desenvolvimento do PPC. A partir do mês de novembro desse ano, nós começaremos a divulgação dos cursos, tá? Todos os 23 que estão aqui em desenvolvimento hoje, mais todas as outras dezenas de outros cursos que não são desse grupo aqui. Para a gente poder fazer a divulgação desses cursos em novembro, a gente tem que percorrer essa maratona aqui antes. Essa maratona envolve desenvolvermos o projeto pedagógico do curso, o orçamento do curso, o documento de comunicação do curso, aprovarmos no colegiado da escola, levarmos para a Câmara de Graduação em Educação Continuada, que vai ser relatado por um decano, que é o parecerista desse projeto, que vai aprovar, e aí sim nós vamos fazer todos os registros legais e institucionais para que a gente possa divulgar esse curso a partir de novembro. Tem uma série de etapas que a gente precisa cumprir aqui. Nós teremos reuniões individuais com vocês, nas quais trataremos desse tema com mais detalhamento. Mas é importante que vocês compreendam, né, que para a gente chegar lá, a gente tem que desenvolver uma série de materiais, e a gente tem essas janelas de oportunidade aqui, tá?
as câmaras de agosto, setembro e outubro, porque para a Câmara de junho já não temos mais, não é para esse grupo aqui. Então, nós gostaríamos muito de já levar um conjunto bom de cursos desse grupo aqui lá para a Câmara de agosto, que vai ser no dia 31 de agosto. Para levarmos a Câmara de agosto, 15 dias de antecedência, no dia 9 de agosto tem que estar tudo pronto, né? Todos aqueles documentos. Então, temos aí de maio a agosto para fazer uma parte importante dos trabalhos. A nossa ideia não é deixar para as últimas câmaras, como a gente comentou, são centenas, né, dezenas de cursos, mais de 100. Então, a gente precisa, de fato, diluir isso aqui entre as câmaras. A nossa expectativa é levar já uma quantidade importante para a Câmara de agosto. Também é importante que vocês tenham em mente as datas das reuniões de colegiado das escolas. Aqui a gente já recebeu da Escola de Comunicação, Artes e Design, precisamos atualizar esse slide. Mas aqui vocês sabem em que dias acontecem as reuniões de colegiado das escolas para poder submeter o projeto à aprovação do colegiado, senão nós não mandamos à Câmara. É super importante que o colegiado valide esse projeto, né? E aprove por meio de uma ata. Quem deve encaminhar esse projeto ao colegiado é o coordenador do curso. Nós, da Educom, não encaminharemos o projeto ao colegiado da escola, nós encaminharemos à Câmara de Graduação e Educação Continuada. Então, observem, né, as datas das reuniões de colegiado para ver o momento ótimo de encaminhar isso para o colegiado, em parceria com o coordenador de Educação Continuada da escola de vocês. Aqui também nós temos diversos cursos, pelo menos 3 nesse grupo aqui, que são entre 2 escolas. Nesse caso, tem que tramitar nos 2 colegiados. É importante que o colegiado de ambas as escolas aprove. Há casos em que a equipe de secretaria que está presente aqui conosco também, eles estão ambientados com esse processo. Há situações em que a gente aceita um ad referendum do colegiado, só o decano aprova, depois a gente substitui pela ata do colegiado completo. Bom, sobre o projeto pedagógico de curso, o que vocês precisam agora, nesse momento, tá? Depois nós vamos trabalhar em maiores detalhes, mas essa é a estrutura que vocês vão desenvolver agora. Vejam que a gente tem aqui uma área para vocês colocarem o nome do curso, né? Esse nome não pode ter mais do que 60 caracteres, contados os espaços, tá? Por uma limitação de registro na MEC, registro de sistema, e também porque nomes não tão longos costumam ser mais convergentes com a compreensão. Então, nome do curso, provavelmente o nome que foi indicado, com algum ajuste que vocês depois justificam conosco. E aí, o que vocês têm que desenvolver em termos de disciplinas? 19 disciplinas padrão com 1 crédito. E mais a disciplina de projeto final, que tem 2 créditos. O que vocês vão fazer, então? Apresentar uma sugestão de nome para cada uma dessas disciplinas. Também não pode ter mais do que 60 caracteres, então tem um contador aqui. Se tiver mais do que 60 caracteres, a gente devolve, né? Pede para vocês repensarem no nome. Os nomes dessas 19 disciplinas padrão e da disciplina de projeto final. E aqui a gente pede sugestões, tá? No template já está até ajustado. 3 sugestões de convidado para cada disciplina, já na ordem que vocês têm interesse, tá? E também os eixos, nós separamos esses conjuntos de disciplinas de maneira didática em 3 eixos, para que o aluno possa compreender o programa nessas 3 grandes áreas. Então, a gente pede o nome dos eixos, né, que agrupam as disciplinas. A quantidade de disciplinas dentro de cada eixo tem que ser igual? Não. É interessante que haja um equilíbrio, mas essas 19 disciplinas padrão, vocês podem distribuir a quantidade em cada eixo da maneira como vocês entenderem mais adequada, tá? Vocês agora não precisam se preocupar com disciplina transversal nem com disciplina universal, por isso que vai estar tudo aqui não se aplica. Mas se vocês fizerem a soma de todos esses numerozinhos de crédito aqui, vocês vão chegar a 24, que é o número de créditos que tem os cursos de laticínios com 360 horas. Então, hoje vocês vão dar atenção para as disciplinas padrão e para a disciplina de projeto final. Importante sobre a disciplina de projeto final, por que ela tem 2 créditos? Ela é a disciplina que prepara o estudante para o TCC. Ele já vai, a partir dessa disciplina, fazer a primeira versão do TCC dele, porque ele já submete uma primeira versão completa na plataforma. Então,
a gente considera 1 crédito desses o trabalho discente efetivo dele preparando essa primeira versão do TCC. Então, ela tem 3 encontros igual às outras disciplinas de 1 crédito, mas ela tem 2 créditos, tá? Mas, na prática, ela é uma disciplina de 1 crédito com 3 encontros. Ela é a disciplina que vai preparar os estudantes para o TCC. Então, normalmente, ela se chama Oficina em BIM, Oficina em Projetos Ágeis, né? Projetos em alguma coisa, porque é o que vai preparar o estudante para o TCC. Ela tem convidado também, o convidado faz uma participação inspiracional, o professor local, que é o coordenador, faz uma participação metodológica, apresentando orientações de como o aluno vai desenvolver o TCC. O convidado vai fazer uma questão mais de abrir horizontes para temáticas, né? Inspirador mesmo. E o coordenador, que é o professor mais voltado para a metodologia do trabalho. Essa é a primeira etapa, tá? Essa é a primeira entrega que vocês vão fazer para a gente. Depois disso, aí a gente analisa, senta junto numa reunião individual com vocês, fecha isso, e aí sim nós vamos para o projeto pedagógico. Fazer as ementas, definir os professores locais, porque aqui a gente só está pedindo os convidados, tá? Aí a gente vai fazer ementa, bibliografia, professores locais, e aí oportunamente a gente vai orientar você sobre isso. Tem algumas questões que depois a gente trata com vocês, que são pontos de atenção do desenvolvimento do projeto pedagógico. Mas como o nosso tempo hoje é um pouquinho apertado, eu sei que tem outras questões importantes, a gente trata dessas questões nas reuniões individuais. Mas essa vai ser a primeira entrega, tá? Só depois disso que a gente desenvolve o projeto de fato. Vou passar a palavra, então, para a Renata e para a Angelita para falar sobre orçamentos. Ô Mari, só uma pergunta. Oi, claro. A gente pode começar a trabalhar a partir de quando? E quando que a gente já poderia entregar esse template? Pode começar hoje, pedimos que nos entregue até o dia 7. Tá, 7 de junho. Tá bom. Mais uma pergunta, desculpa. Vocês vão disponibilizar essa apresentação para a gente? Sim. Tá. E outra pergunta, na verdade. São 3 eixos somente? Tem que ser 3 eixos ou a gente pode alterar? 3 eixos? Sim. Tá, ok. Obrigado. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre a questão da elaboração do orçamento, né, desses cursos de primeira edição. Então, o primeiro passo para que a gente possa estruturar as rubricas desse orçamento vai ser uma reunião com a coordenação do curso. Nesta reunião, nós vamos elencar todos os pontos, todas as despesas necessárias para que esse curso possa ser realizado. Então, aqui é importante que a gente tenha em mente, né, a carga horária do projeto, né, nós vamos remunerar a partir da carga horária que foi informada lá no projeto pedagógico do curso. Nós temos que ter o cuidado de também colocar neste orçamento todas as despesas que vão ser necessárias para a realização deste curso. Se tiver alguma atividade extraordinária, uma palestra, uma saída de campo, isto tudo tem que estar previsto no orçamento. A questão de imobilizado. Nos orçamentos de curso, nós não consideramos as questões de, por exemplo, precisa de um equipamento para o curso, algum equipamento específico. A questão de aquisição de imobilizados vai ser tratada diretamente com a escola, né, aí na pessoa do coordenador administrativo ou até no auxílio da secretaria. Neste orçamento, nós vamos considerar assim, despesas, por exemplo, se for necessário algum insumo, algum material que vai ser consumido durante a realização do curso. Isso sim nós podemos, então, prever e colocar neste orçamento. Atenção também para a tradução, né? Nestes cursos não estão previstas traduções para inglês e espanhol. O aluno vai ter acesso ao material se, porventura, né, tiver essas 2 línguas no curso 30 dias após, né, a aula ministrada, a aula presencial. E também a questão de coffee break. Legendado, né? Ele tem acesso à aula normal, mas a gravação com as legendas daí em inglês ou espanhol para português, aí 30 dias depois que o vídeo... Isso, vai ser legendado e disponibilizado mais ou menos 30 dias após a aula presencial. Só um ponto aqui, né? O que é isso que a gente está colocando? Por exemplo, a turma, o curso, ele é gerado online a partir da turma presencial, né?
E a turma presencial, os alunos presenciais, todos têm acesso à plataforma do online. Então, o aluno presencial, ele é aluno presencial e online. Mas ele só paga um curso, né, gente? Então, mas por isso tem esse plus no presencial. Ô, Renata, só mais uma pergunta. Na hora de recrutar esses alunos presenciais, a gente tem uma capacidade, provavelmente, né? Isso. E vamos dizer que a gente tenha, sei lá, 20 vagas e tenha 150 alunos que queiram fazer presencial. Vamos supor, tá? E aí a gente também tem que fazer esse trabalho de selecionar quem participa do presencial? Daí faz o processo de seleção, sim. Tá. Bom, então, depois de elaborado, né, esse orçamento e levado à Projur para análise, né, e avaliação, nós vamos passar para a etapa de execução. Na execução, a escola, a Secretaria de Escola, coordenadores administrativos e vocês também como coordenadores de cursos vão receber todas as rubricas que foram aprovadas, né, nas reuniões e aprovadas pela PROAF para que esse curso, então, possa ser operacionalizado. Pode passar, por gentileza, Mari. Aqui nós temos um exemplo de como vocês vão receber o orçamento para, então, fazer a execução. Tem um conjunto de rubricas, então, tem ali no item 1 só as informações da escola e do curso, chamando atenção aqui com relação ao número de horas de orientação por aluno. Por default, o número de orientações de hora é de 4 horas e meia. Mas essas 4 horas e meia são consideradas para remuneração. No projeto pedagógico do curso, aí a Mari, se for necessário, me complementa, vão constar 4 horas, tá? Porque o projeto pedagógico do curso não tem horário, né, carga horária quebrada. Então, para fins de remuneração de orientação, serão consideradas 4 horas e meia. No item 2, temos algumas despesas gerais ali, não são iguais, né, obviamente, para todos os cursos, mas ali pode-se ter uma ideia do tipo de despesa que podem ser previstas. Passagem, a questão de deslocamento de professor também, se for necessário, alimentação. Então, isso tudo vai ser elencado durante a reunião que nós vamos realizar, então, com vocês. 2 itens que são default, né, neste orçamento, que são os certificados e o kit de especialização, que é a mochila e caderno, né, então, para os alunos presenciais. Pode passar, Mari. E esse, gente, é o orçamento do curso presencial. Isso, era isso que eu ia comentar. Tá, gente? Isso bem importante, tá? A gente fica falando aqui muito do online, mas a gente não pode esquecer que existe um curso presencial que dá origem a esse curso online, né? Então, agora a gente começou a trazer os elementos do presencial também. O que eu acho importante de destacar aqui, né? Por ser o orçamento do curso presencial, o que ele vai ter de diferença? O que tem relação com presencial, online, que essas coisas se hibridizam um pouco, né? 4 horas e meia de orientação é para as orientações dos cursos dos alunos da modalidade presencial. Então, professores que orientam trabalhos de conclusão dos alunos da turma presencial recebem 4 vezes e meia a hora do curso para cada aluno que conclui com sucesso. Professores que orientam TCCs de alunos da modalidade online têm uma remuneração fixa de R$400 por trabalho. Aí não é 4 vezes e meia hora do curso. Né? Por isso que esse aqui é o orçamento da turma presencial. Outro elemento que é importante levar em conta, execução de orçamento de turma presencial no que diz respeito a professor local, o pagamento do professor local, o deslocamento. Eu convidei um professor do Rio de Janeiro, de Bento Gonçalves. Esse deslocamento é uma responsabilidade da PUC, né? Os convidados são uma responsabilidade da UOL, toda a gestão desse orçamento dos convidados é executada pela UOL, mas gestão do orçamento no que diz respeito a professor local é executada pela PUC, pela escola. Então, você tem que comprar uma passagem aérea para o professor local da disciplina, a escola executa esse orçamento. Tem que comprar um insumo para a realização da disciplina, um ingrediente lá para uma aula de culinária, por exemplo. A escola faz a aquisição.
por meio da rubrica que está disponível aqui no orçamento. Então, a escola executa esse orçamento. Eu tenho duas dúvidas. A primeira delas, em relação à orientação, se não me engano, tinha sido feita uma abertura algum tempo atrás a respeito de poder ter orientadores que não sejam vinculados ao curso. Alunos do mestrado ou doutorado, alguma coisa do tipo. Isso confere, está mantido ainda esse formato? E a segunda dúvida que eu tenho, a gente teve vários momentos de interrupção de atividades no geral, e pode ser que a gente tenha no ano que vem de novo alguma onda, alguma interrupção de atividades de forma geral. Isso tem impactado nos cursos na forma presencial para depois replicar no online? Como é que tem acontecido isso? Sobre orientadores que não são da casa, para alunos da modalidade presencial, né, da maneira como a escola faz a gestão de chamamento de orientadores locais ou externos, fará para os alunos da turma presencial. Alunos da modalidade online, toda a captação e seleção é feita pelo Educom e, claro, submetida à análise e validação dos coordenadores. Mas nós só chamamos professores externos para orientar TCC quando entendemos que é necessário. Então, quando nós percebemos que os professores da casa não darão conta de orientar a quantidade de estudantes que nós temos, ou por uma questão de aderência de temáticas, nós abrimos processo para professor externo, nesses casos. Sobre impactos da pandemia na execução dos cursos. Sempre que a presencialidade não for possível, os estudantes da modalidade presencial acompanham o curso da mesma maneira que os estudantes da modalidade online. Quando a presencialidade for restabelecida, estarão em sala de aula. Pode haver impacto... O encontro, o professor, ele continua vindo até aqui ou é Sim. encontro online? Aqui, gravação aqui na PUC. Da mesma maneira como se tivéssemos aluno em sala de aula. Nós temos um andar inteiro do prédio 40 dedicado para o pós-PUC online, com salas preparadas para as gravações, com cenários específicos, com uma estrutura específica para um tipo de visual de gravação que faz parte das características do pós-PUC online. Então, a gravação acontece aqui. Obrigado. Seguimos. Então, aqui nós trazemos um slide com as faixas de valor hora professor e parcelas que foram praticadas, né, estão sendo praticadas agora em 2021. Quando, então, nós conversarmos com vocês para estruturar esse orçamento, né, para essa edição, nós vamos considerar e vamos trabalhar com estas faixas de valor hora e de mensalidade de alunos. Essas faixas elas são reajustadas pela PROAF anualmente em outubro, mas não vai ter problema de nós trabalharmos com elas, né, para fazer esse primeiro esboço do orçamento, pensando com relação ao valor hora do professor e as parcelas. Esses valores não vão sofrer um reajuste, não vai haver diminuição, né, na verdade, nesse valor. Sempre tem um reajuste em torno de 2% a 4%. Então, o valor hora do professor vai ser um pouquinho maior, por exemplo, da faixa 1 vai ser um pouquinho maior que R$ 116, e as parcelas também vão ser reajustadas um pouco mais que os R$ 625, a gente considerando aqui o exemplo da faixa 1. Posso fazer uma pergunta? Claro, professora. Angelita, esse valor hora-aula por 15 horas vezes quantas horas? Vezes 15 horas. Eu vou passar nos próximos slides agora os exemplos, né, os tipos de remuneração do presencial e do online. Mas já adiantando, né, para o presencial, a sua disciplina é de 15 horas, vai receber 15 horas para o presencial. E no online, também, dependendo dos tipos de disciplinas, também tem o pagamento de horas correspondentes às aulas online. Agora, na sequência, a gente já explica o modelo financeiro de pagamento de horas. Só um segundinho, tá? É só importante vocês entenderem as faixas, assim como do presencial, né? E aí depois já vem o César que explica como é que a gente classifica que cada curso, como é que a gente chega, né, no posicionamento mercadológico de cada curso para dizer, o curso do BIM está na faixa 2, né? O de psicanálise está na faixa 3, né, e todas essas questões. E aí, por consequência, a remuneração
do professor, né, e as parcelas dos cursos, tá? Bom, vamos adiante, então? Vamos lá. Então, aqui falando sobre essa questão, né, que a professora Isabel levantou, o pagamento, a remuneração da modalidade online, ela vai ser realizada de acordo com o número de horas ministradas pelo professor no presencial, considerando aí a carga horária da disciplina e o valor hora da faixa. Na modalidade online, toda vez que a disciplina for publicada, também vai haver um tipo de vai haver, né, um pagamento considerando as horas, também o valor hora do curso e o tipo de disciplina e do ciclo em que ela vai ser ofertada. Então, aqui nós vamos trazer alguns exemplos, né? A disciplina padrão, por exemplo, que é aquela em que é exibida uma vez por ciclo. O professor vai receber, na primeira exibição da disciplina, 15 horas para o desenvolvimento do conteúdo e, para a mediação, vai depender do número de alunos. E, por exemplo, se ele for mediar 750 alunos, ele vai receber 3 horas por esses 750 alunos, na primeira, segunda e terceira exibição das disciplinas. Então, ali vocês podem ver que tem, né, são elencadas, tem um range de número de alunos, ou ele vai receber 3, 6 ou 9 horas, dependendo desse range. Pode passar, por gentileza, Mari. Na disciplina transversal, que são aquelas que a Mari falou ali no início da apresentação, né, que elas são aproveitadas de um curso diferente daquele para qual ela foi desenvolvida, que ela foi pensada, o professor vai receber 5 horas para revisão dessa disciplina, na primeira exibição, e também depois um valor variável, dependendo do número de alunos. Também, seguindo o modelo da disciplina padrão, esse número de horas vai de 3 a 9 horas. Com relação à disciplina sequencial, que é aquela que tem ocorrência mensal e que acontece em função de um pré-requisito, né, do curso. O professor, então, neste caso, vai receber 3 horas por mediação. Aqui não tem a questão da remuneração de revisão, e sim de mediação. O pagamento dos coordenadores, falando aqui do online, tá? O professor, até o penúltimo mês do primeiro ciclo, ele vai receber 5 horas, e a partir do penúltimo mês do primeiro ciclo até o penúltimo mês do último ciclo, ele vai receber mais 3 horas, o que vai somar, então, 8 horas. Aqui é importante a gente falar sobre a diferença, né, da remuneração dos coordenadores de cursos dos online e do presencial. O que eu estou apresentando para vocês aqui é a remuneração dos cursos online. Já no presencial, ele vai receber as 90 horas, multiplicada pelo valor hora do curso. Se, nos dois casos, né, se tivermos mais de um coordenador, esse valor vai ser dividido. Até aqui está tudo tranquilo? Não entendi. A No gente curso presencial, desenhar. professora. Vamos para o desenho, Angel, daí fica mais fácil. Ok, vamos lá. Não, é assim, não é trivial. Né? A gente entende que não é trivial. A gente trivial. apresenta de diferentes formas. Isso, tá? E aí vamos lá, deixa a gente só, daí vamos fazer todo o looping, e aí a gente vai para as dúvidas, porque é bem importante a gente alinhar bem esse conceito, tá? Então vamos lá. Importante vocês entenderem que a remuneração dos cursos presenciais, quem já está acostumado a coordenar, aqui tem vários que coordenam curso presencial, tanto a remuneração do professor quanto a do coordenador, ela se mantém. E ela se soma à remuneração do curso online, tá? Então, aqui, como é que funciona a coordenação? A coordenação, nós vamos ter as 90 horas, né? Mari, se tu puder passar ali isso, as 90 horas do presencial, comumente, como nós sempre temos, mais 5 horas no primeiro ciclo do curso, né? E depois mais 8 horas a partir do segundo ciclo, que essas 8 horas são essas 5 horas que é a coordenação do curso, mais as 3 referente à disciplina de preparação para o TCC. Tudo tem um porquê desses quebradinhos das horas, tá? E aí, vamos pensar assim, como é que ocorre isso no carrossel, né? Então, a gente vai ter lá as 90 horas que vão ocorrer ao longo dos 18
primeiros meses do curso. Lembrem que esse casamento vai até 25, mais ou menos. Laranjinha né? é sempre presencial, né? E azulzinha é sempre o online aqui. Isso. E aí, no E aquelas primeiro... horas de baixo ali vai somando, lá embaixo 45, lá já é o somatório. Aqui embaixo não é, daí teria que somar. O somatório mesmo dá 380 horas, mais ou menos, ao longo de 3 anos, tá? Só que existe uma concentração maior de horas no primeiro ciclo do curso, né? Que então tu vai ter as 60 horas do presencial mais as 45 do online. Daí, no segundo ciclo, tem as 30 horas remanescentes do presencial, mais 93 horas do segundo ciclo do online. No terceiro ciclo, então, só tem as 96 horas do online, né? E aí fica lá conforme for, enquanto ainda tiver alguns alunos, enfim, período de TCC, ainda tem mais um pequeno quarto ciclo ali que o coordenador ainda vai ter alguma atividade. Vocês podem nos perguntar por que né, não divide tudo e faz uma remuneração mais uniforme? Porque realmente a gente entende as cargas de trabalho. Se tem mais carga de trabalho no início, com as turmas presenciais, até fechar o primeiro ciclo, realmente a gente tem bastante envolvimento do coordenador. Né? Tem alguns pontos aí para se equacionar, né? Talvez substituir professor que não confirma, enfim, tem um envolvimento maior. À medida que os ciclos vão acontecendo, esse trabalho vai se diminuindo, né? O curso vai azeitando. E aí depois diminui um pouco a carga horária, a carga de trabalho e a necessidade de envolvimento do coordenador, tá? Eu preciso sair. Desculpa te interromper, desculpa. Não tem problema. Essa é a remuneração do coordenador. Depois a gente vai passar para do professor. A gravação vai ficar disponível, professora Isabel. Considerando que eu vou sair, mas eu fico meio assim impactada com esses números, porque num cálculo singelo e rápido, de 3.000, 4.000 alunos, são milhões de reais, o professor vai ganhar poucos milhares de reais por muitos anos de trabalho. Vocês não têm a intenção de repensar numa remuneração melhor para o professor? Olha, tem a intenção da remuneração variável ali por aluno. E dentro do mercado, porque a gente está vendo aqui, é a atividade, né? A gente, pela atividade que se requer, se entende que é uma remuneração bem adequada. Eu acho que a universidade entende como o trabalho sempre foi remunerado pelo trabalho, né? E pelo trabalho desempenhado, se entende que a remuneração está adequada. Exato. O professor é uma peça-chave nesse processo, né? Os alunos e a questão online são outras peças-chave. Né? Eu supus que nesse modelo o professor seria mais valorizado, nesse sentido mesmo. Mas eu entendo que o professor está sendo bem valorizado, Isabel. Ok. Obrigada. Vamos lá. Como fica, então, a remuneração da disciplina padrão? Né? A disciplina padrão, então, tem a mesma lógica. Ela se soma, né? O online se soma à remuneração do presencial, tá? Então, a gente vai ter a remuneração pela geração desse conteúdo no momento presencial, que é a gravação da aula presencial, né? Então, ali eu tenho uma remuneração de 15 horas, que é a carga horária da disciplina, que normalmente é 1 crédito. Mas se nós tivermos disciplinas que são de 2 créditos, multiplica, tá? Então, é pela carga horária da disciplina. Depois, então, ocorre a primeira exibição. Na primeira exibição, ele também vai ter a remuneração dessas 15 horas, tá? E aí, o variável conforme o número de alunos, conforme a Angelita apresentou, 3, 6 ou 9 horas, conforme o volume de alunos, tá? Então, na largada, na primeiro momento dessa disciplina, o professor vai ganhar em torno de 36 horas a remuneração dele, tá? Sendo que a disciplina tem 15, tá?
Quando ocorrer a segunda exibição, então ele tem 5 horas mais o variável, né? E essa segunda exibição vai ocorrer mais ou menos 9 meses após a primeira exibição da disciplina. E assim a terceira exibição, que é o terceiro ciclo, ela vai ocorrer em torno de 18 meses após a primeira, né? Sempre o T0 é a primeira exibição, tá? E aí, então, são esses, mais ou menos, a forma e como está composta a remuneração da disciplina padrão, tá? Então, tem o presencial mais o online. O que se espera aqui, né? Na gravação da aula presencial, tudo que a gente já comentou com vocês, do professor ter o retor, acompanhar o professor inspiracional, preparar as atividades avaliativas, né, e tudo mais. Para a primeira exibição, então, além de tudo isso, revisar o ambiente online, revisar as aulas para ver se está tudo de acordo, se precisa fazer mais algum complemento, então tem toda uma revisão. A partir do segundo e terceiro ciclo, são atividades de revisão também dos conteúdos, para ver se tem algum ajuste, algum ponto que está defasado, que está descontextualizado, né, pela questão da variável tempo, bem como também a interação com os alunos. Cada disciplina, ela fica em exibição em torno de 2 meses, né? Então, o professor tem que organizar a sua rotina, né, por esses 2 meses de estar, né, disponível, enfim, ou criar uma rotina, o que a gente traz de boas práticas, né? Alguns professores, quando entra a sua disciplina no ar, eles setam lá, toda segunda-feira de tarde eu vou entrar, ou à noite, enfim, vou entrar na plataforma e responder as questões, né? Como a Mari comentou, para cada exibição de disciplina, tem em torno de 10 interações na plataforma. Ele é um curso de baixa interação, mas acontece as interações e elas precisam ser respondidas. E a gente tem uma combinação com os alunos que os professores vão responder em até 7 dias. Então, por isso, se manter uma rotina de uma vez por semana acessar a plataforma, está excelente, né? Acredito que vai dar conta dos desafios que se tem aí, das interações com os alunos na plataforma. A disciplina transversal, ela foi originada num outro curso. Então, a parte presencial já foi resolvida. Então, agora ela se torna, na verdade, a transversal, exibições extras daquela disciplina. Então, ela recebe remuneração na mesma lógica das exibições extras dos ciclos das disciplinas, tá? Então, por isso ela vai ter a remuneração das 5 horas, mais o variável, como as outras disciplinas, tá? Como as outras exibições da disciplina. E aqui a gente traz um resumo do que consome de horas, né? Porque a gente está nesse momento de maturação e do controle de horas dos professores, né? Então, uma disciplina de primeiro ciclo vai consumir em torno de 36 horas de um professor. Uma de segundo e terceiro ciclo, ou transversal, em torno de 11 horas, né? Então, cada vez que ela for exibida, né? Então, tem que pensar como é que funciona, né? Se a tua disciplina vai ter quantas exibições no ano, né? E as disciplinas sequenciais, então, 3 horas, né? Por exibição, tá? Vamos lá, César, tá por aí? Estou aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Então, aqui, fazendo um rápido overview referente às pesquisas de mercado. Então, a gente, num primeiro momento, identifica quem são os concorrentes, daí, de acordo com a temática proposta. Para fazer essa identificação, a gente recorre às bases do EMEC, né? Vendo quais instituições têm cadastrado temáticas similares. E, a partir delas, num segundo momento, a gente faz uma pesquisa de preço, através dos preços que estão disponíveis, né, na internet, através de pesquisas no Google, e também a gente identifica as condições de pagamento. Aí, com isso, a gente monta tabelas e tenta chegar em alguma equivalência de acordo com os concorrentes que a gente identifica que estejam atuando
na temática proposta. Outro recurso que também nos auxilia a identificar, né, possíveis... Oi? Não, acredito que foi só um ruído, não te preocupe. Tá. Perfeito. Outro recurso também que nos auxilia aqui a realização das pesquisas e a identificação de demandas como da mesma forma o UOL utiliza, né, a gente consegue consultar alguns rankings das principais ferramentas de busca para identificar como está o ranqueamento da temática proposta, ou seja, como está todas as questões que envolvem custos de aquisição de palavras-chave para mecanismos de busca, e isso por si só nos dá um certo norte se o curso se a temática proposta é concorrida ou não, indicando uma demanda possível, um possível aquecimento de demanda referente a essas palavras buscadas. Então, com isso, a gente também consegue calibrar, claro que de uma maneira muito mais embrionária, né, as possíveis demandas que virão nesse curso e calibrar o preço, deixando de acordo com o posicionamento identificado com os outros players do mercado. E por final, a gente disponibiliza uma análise dessa concorrência que foi identificada e que vai, então, anexado no PPC do curso, servindo de uma base para a sugestão da faixa e até mesmo a validação, conforme também o que foi sugerido pela coordenação do curso. A gente faz basicamente um double check, né? A gente faz uma checagem se o valor que está sendo sugerido faz sentido ou não, e se não, a gente aponta as razões e a possível faixa para estar sendo ofertado esse curso. Então, aqui é importante, né, quando a gente faz o posicionamento do curso, que, enfim, vai direcionar o valor hora do professor, né, tem todo esse olhar, tem a indicação de vocês, que é a percepção do quanto é o poder aquisitivo daquele público, né, e aí também o quanto a concorrência, como é que está posicionando, porque o que a gente mais quer é que, tendo um excelente projeto, tendo um excelente curso, a gente não peque no posicionamento de preço, né, desse curso. Então, que a gente esteja ao máximo, busque, né, a maior assertividade possível. Então, a gente tem todas essas informações e triangulações aí para chegar no posicionamento do preço. As nossas áreas, tanto da UOL quanto a da PUC, né, as áreas de inteligência, se reúnem para fazer esses alinhamentos. E as informações de vocês também são bem relevantes. Eu vou acender a minha luz. Já veio mensagem de novo. Comunicação. Vamos lá. Isso aí. Então, gente, perdão, que tinha que acender a luz aqui. Um ponto importante da gente ver, quem já está há bastante tempo conosco aí trabalhando, a parte de comunicação vem evoluindo bastante, né? Não só do ponto de vista do Educom, mas como da universidade como um todo, né? De forma institucional. E o que a gente tinha, né? Anteriormente era um modelo mais fechado, cada área tinha suas áreas de comunicação, e hoje a gente está indo para um modelo muito mais aberto e de interação. Ônus e bônus de todos esses modelos, mas se entende que hoje é um caminho que se ganha muito mais desta forma. Antes, no modelo mais independente, a gente tinha uma certa autonomia para as decisões das nossas ações, mas também se perdia em sinergia, em força de marca, né, e também em visão global de comunicação. Então, quando a gente pensa no pós-PUC Online, é interessante vocês entenderem o papel do Educom como um grande articulador dessas ações de comunicação. Então, a gente é o elo de ligação entre vocês, que sabem os grandes diferenciais dos cursos, e que a gente precisa comunicar isso, né, com as instituições, com as áreas da universidade e parceiros, que são os responsáveis por traduzir e realizar essa comunicação, em que, então, é a Ascom, a UOL e a nossa agência, né? A universidade trabalha com uma agência. Então, isso é importante ter essa ideia, assim, de papel e como que a gente vem trabalhando. Um pouco importante vocês saberem que depois de novembro, quando faz o lançamento dos cursos, e, por exemplo, atualmente está sendo feito isso, diariamente, toda semana, se faz análise de performance dos cursos, de forma
individual, chegando no nível do aluno, né? Então, a gente analisa muito os inscritos e matriculados, a campanha, como é que está acontecendo a conversão, que ações complementares precisam ser feitas, né? E tudo isso. Isso é feito em parceria com a Ascom, com a agência, com a UOL, então, como já os fatores que a gente comentou anteriormente. Ações que se faz, né, e que já foram desenvolvidas e que a gente vem ainda desenvolvendo, o relatório para os coordenadores, vocês vão receber, assim que iniciar as matrículas, a posição dos inscritos e matriculados semanalmente, isso vocês vão recebendo, principalmente do presencial, tá? Se faz ação muito forte em manifestação de interesse, que no caso vocês são cursos de primeira edição, então não tem ainda manifestação de interesse, que são os cursos de reedição normalmente tem. Então, o aluno que não se matriculou naquela campanha, o curso fica ativo no site para o aluno manifestar interesse, os potenciais alunos. Então, se faz uma ação com esse público. Empresas conveniadas, também se faz ação de divulgação com as empresas conveniadas. Então, se vocês também identificarem empresas potenciais, né, e com perfil para o curso que vocês estão desenvolvendo, é importante vocês nos indicarem para que a gente possa fazer ação com essas empresas. Público potencial, alumni, corporativo, entidades de classe e tudo mais. Daqui a pouquinho já vou falar o quanto é importante vocês definirem esse público, né? Nos ajudarem a chegar na persona desses cursos, né? E o relacionamento constante com os alunos, né, inscritos com o objetivo da conversão em matrícula. Isso é o que as nossas áreas de atendimento, não só a nossa da PUC, como a do parceiro, né, a gente está sempre realizando e cuidando muito desse relacionamento com os alunos. Então, se por um acaso vocês receberem um aluno, eu liguei e ninguém me atendeu, eu mandei e-mail e ninguém me respondeu, né, então nos direcionem, né, passem para mim, para a Fábio, enfim, passem para nós, para a gente entender o que está acontecendo que esse aluno não foi atendido, para que a gente possa atender, porque a ideia é atender, né? E tem um time preparado e que vem fazendo isso, né, de certa forma, muito bem feito. Vamos lá? Ponto importante aqui, compartilhar com vocês, então, algumas ações que são feitas e importante, né, o Clécio comentou, se tiver 150 alunos no presencial, nós vamos, eu vou ter que fazer a seleção, né, né, então, se a gente chegar a ter 150, acredito que só no primeiro FIB, que eram 30 vagas, nós chegamos a 100 inscritos para o presencial, tá? Mas não é comum, tá? Normalmente a gente tem um volume tranquilo de alunos para o presencial, né? A modalidade online realmente é muito atrativa, mas temos também o nosso público para o presencial. Então é importante vocês nos auxiliarem aí para desenvolver as melhores estratégias de comunicação dos diferenciais dos cursos, né? Então, esse é um instrumento bem importante, onde vocês vão descrever o público-alvo, sobre o curso, mas coloquem aqui sobre o curso o que é de diferencial do curso, não é pegar o objetivo do curso que está lá no PPC, porque são informações complementares ao PPC, tá? O perfil do egresso, isso é importante trazer, a existência de eventos locais, empresas, enfim, áreas que possam, né, potencializar a divulgação do curso, onde que a gente poderia encontrar, né, áreas para divulgação por perfil de interesse do público também, outras situações, e as palavras-chave, isso são bem importantes para a gente criar, vincular o curso nos mecanismos de busca, né, de redes sociais, enfim, dos sites e tudo mais. Então, penso, a gente já está avançando bem no nosso horário aqui, acho que a gente pode ir avançando para as combinações e deixar ainda uns minutinhos de perguntas. Isso. Chegamos, então, na última etapa, que é onde nós definimos qual é o próximo passo que vamos dar agora. Então, o que vocês precisam desenvolver nesse momento, né, coordenadores de curso, é aquele template do quadro resumo que eu apresentei antes, as 19 disciplinas padrão e a disciplina de projeto final. Então, pensar para essas 20 disciplinas um nome, né, que ilustre bem ali o que está sendo desenvolvido naquela disciplina, e os eixos, os 3 eixos em que ficam inseridas cada uma dessas disciplinas e 3 sugestões de convidado para cada disciplina.
Nós gostaríamos de receber esse material até o dia 7 de junho. E no dia 7 de junho, então, quando recebermos, ou até o dia 7, quando recebermos, a gente analisa o material e aí marcamos uma reunião individual com o coordenador ou os coordenadores do curso, a equipe da PUC, a equipe da UOL, analisamos, fechamos aquela primeira etapa e aí sim orientamos o desenvolvimento do PPC de fato. Então, vocês recebem por e-mail até amanhã esse template para desenvolver essa primeira etapa do projeto, a apresentação que a gente percorreu aqui hoje e o link para a gravação dessa reunião. De agora até lá, fiquem muito à vontade para entrar em contato conosco, se restou alguma dúvida ou se tiverem já alguma dúvida para realizar essa primeira etapa, estaremos sempre à disposição. Agradeço muito a atenção de todos até aqui. Acho que podemos deixar em aberto agora, caso alguém tenha algum comentário, né, Renato? Eu tenho um comentário, só uma pergunta. Ali foi especificado, por exemplo, numa das especializações, de uma forma muito abrangente, né? Eu não tive acesso para poder criar, né, o conteúdo desse template, as disciplinas, porque ainda não sei o que exatamente se gostaria em relação a esse material, né, a pesquisa que foi feita, enfim. Então, isso eu gostaria também que se vocês pudessem enviar para mim, para que eu pudesse pensar as disciplinas a partir dessa demanda, né? Porque o tema é um tema extremamente abrangente, então é nesse sentido que eu gostaria de ter algum direcionamento, se houver, claro. Eu acho assim, se a gente, para além desse material que a gente está compartilhando aqui. Sim, não, o meu caso é a especialização em psicanálise. Ela está posta assim, né? Então, nesse caso, eu gostaria de, se tem algum, eu tenho a liberdade para poder pensar, né? Assim, o que a gente tem de material é um pouco isso que a gente está compartilhando com vocês, tá? Eu acho que o que a gente pode fazer é organizar agendas para uma melhor discussão, né? E aí trocar a experiência do que funcionou em outras situações, né? Para ter uma troca de boas práticas. Nesse sentido, a gente pode contribuir, né? Eu não sei se a Tati está aqui ainda, mas a Tati está, bom, ela está com a câmera fechada, não sei se ela está aqui conosco, mas, assim, seria interessante na própria escola, né? De alguma forma, com a coordenação de educação continuada da escola, a gente pode também aprimorar e trazer pessoas para ajudar a pensar junto. Tá? Isso não tem problema. Mas mais informações do que essas também a gente não tem muitas. Entendi. Perfeito. Obrigado. Renata, só acompanhando o Jefferson, então a informação que a gente tem, por exemplo, lá no meu curso da Martina, tá? Apareceu lá a palavra neuromarketing. Não tem outros cursos relacionados àquela palavra. Então, o que a gente tem é só esse norteador. Ou seja, por exemplo, os eixos, nós vamos conversar, a gente vai fazer algumas pesquisas para poder definir quais são os eixos e as disciplinas que a gente acha que... que a gente vai definir como para compreender aqueles eixos. Isso. Mas, por exemplo, tá? Como a gente está falando de neuromarketing, eu sei que tem vários cursos que têm disciplinas de marketing. Como é que a gente pode saber isso para poder utilizar algumas como transversais nesse curso, por exemplo? Professor, a definição das disciplinas transversais ela é feita oportunamente no futuro, tá? Por quê? Perfeito. Porque precisamos desenvolver as disciplinas padrão de todos os cursos desse portfólio para que vocês possam ter à disposição as disciplinas padrão dos outros cursos para poderem escolher. Tá, perfeito. Então, disciplina transversal acontece mais no futuro. O que é o convite que a gente faz para vocês agora e por que o que primeiro se pensa é um esqueleto e a gente trata tudo como sugestão, porque é a minha primeira etapa, né? Partir desse material que está sendo entregue aqui, né? Esse nome ou aquele conjunto de nomes, a descrição sobre o curso, fazer uma proposição, talvez nesse momento sem tanto apego nessa primeira proposição, que daí nós vamos sentar juntos e vamos... aqui quem sabe a gente inclui uma disciplina aqui, quem sabe a gente ajusta essa disciplina aqui, quem sabe a gente vê um outro nome para esse eixo aqui, aí nós vamos sentar junto com vocês, mas a gente dá essa liberdade nesse momento para que a partir daquela definição mais ampla que vocês estão recebendo, vocês possam pensar talvez de uma maneira mais leve nessas possibilidades, né?
E aí nós sentamos nessa próxima reunião que nós vamos agendar quando recebermos o material de vocês, aí sim nós vamos sentar, Educom, UOL, coordenação, e aí burilar todo aquele material que vocês mandaram ali, né, para pensar em como fazer os ajustes, fechar bem redondinho, aí sim, depois disso é que a gente vai desenvolver o projeto de fato. Ok, perfeito. Ô, Mari, eu não estava falando porque eu estava dirigindo, vou sair da PUC agora, senão eu acho assim que os cursos de psicanálise e o de psicologia clínica, como eles são muito abrangentes dentro da psicologia e até por questões teóricas também, eu acho que se pudesse a gente agendar junto um horário com os coordenadores, com o Educom, para a gente entender só um pouquinho melhor, a gente definir já para esse primeiro template, eu acho que seria bom. Eu acho que eu seria, porque é muito amplo, assim, na área. Então, acho que ajudaria, assim, a pensar um pouquinho. Como são cursos com peculiaridades bem fortes, né? A gente já teve aí uma amostra disso quando pensamos o psicanálise e psicologia online, né? No ano passado. Acho que sim. Depois, né, Renata, podemos verificar isso com mais detalhes e ver como agenciar isso, talvez incluindo o UOL também. Isso, eu acho que daí seria bom, que daí a gente já vai por um caminho mais acertado, porque daqui a pouco a gente vai escolher uma teoria que nem é, ou dar um enfoque que talvez nem seja o melhor. Sim. Então, acho que a gente pode tentar fazer isso. Acho que sim. Obrigada. Perfeito. Gente, muita informação, né? Então, assim, a gente vai encerrando essa reunião aqui, o núcleo pedagógico vai encaminhar um e-mail para vocês, com o link, né? Nós temos um espaço no Moodle, onde tem vários materiais que podem auxiliar e a compreensão do modelo. Vai ter o link dessa reunião da gravação, vai ter o link dessa apresentação, tá? Mas não se sintam acanhados, né, em pedir uma agenda para conversar, né, conosco, mas sempre alinhado com o coordenador de educação continuada das escolas, porque às vezes a gente está aqui sempre à disposição, mas às vezes tem uma particularidade da escola que vocês vão nos procurar e a gente vai voltar para a escola, tá? Então, alinhados com o coordenador de educação continuada, a gente pode agendar esses fóruns de esclarecimentos, não tem problema, do modelo de remuneração, do modelo pedagógico, da abordagem, da intensidade, como é que funciona, tudo isso a gente está à disposição de vocês. E é muito o nosso, quem já está acostumado um pouco com o Educom, já está mais familiarizado, mas quem está chegando, o estilo do Educom é muito esse. Senta, conversa, esclarece, alinha, né? E vamos entender qual é a melhor forma da gente trabalhar. Tá, gente? Então, fica o convite aí. Acho que o professor Luiz Roberto queria fazer uma pergunta. Sim. Desculpa, não vi. Eu fiquei, pensei depois de mandar um e-mail, na verdade, é que a minha dúvida, eu ia sugerir que também houvesse uma reunião comigo para a gente conversar sobre escrita criativa, que também é algo na linha de psicanálise abrangente e tal, mas a dúvida principal é se as avaliações de cada disciplina, elas são objetivas. São. Trabalho qualitativo é desenvolvido no TCC, aí sim, qualitativo, individual, com acompanhamento do professor. Mas, ao longo das disciplinas, são questões objetivas. Tá, ok. Obrigado. Mas a gente fica aberto. E, enfim, acho que a gente tem ainda um minutinho, né? Mas fica aqui o reforço desse convite para a gente seguir o diálogo, né? E o nosso desejo aí que seja uma jornada muito prazerosa para todos nós, né? Principalmente para vocês como coordenadores. Sejam muito bem-vindos ao modelo. Ele é desafiador, mas ele também é muito gratificante, né? A gente tem tido excelentes retornos, né? De quem vive e quem está bem aberto a essa experiência. Certo, gente?
Então, desejo uma ótima semana para todos, né? Fiquem bem e seguimos juntos. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.